Quando iniciar a gravação, me avisa. For connection. Gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Colofé. Peço desculpas por perder 2 aulas seguidas, mas quando terminar aqui, eu assisto. Ok. Me avise quando começar a gravação. Começou a gravação, professor, pode iniciar. Boa noite a todas, a todos, a todos. Satisfação de estar aqui hoje, nossa última aula desse processo, desse projeto, fechando esse ciclo de aulas sobre cultura iorubá e afroempreendedorismo. Deixo já meu agradecimento à participação de cada um de vocês, todas essas pessoas estudantes, para a lição 5, a Eco Caron. E não vamos, né, deixar de encerrar esse ciclo falando de Oxaguião, um orixá importantíssimo. Ofurufu emirele babá, babá que inde elegibu, okele ifa emojoa babá, awa omoin emojubao, oluwami emawo apaixe, elemawo elegibu, emawo epaixe, elemawo awa okan, emawo apaixe. E ofurufu emirele babá, babá que ainda é elegibu, okile ifa emojoa babá, awa omoi emojubao, oluwami emawo epaixe, elemawo elegibu, emawo epaixe, elemawo awa okan, emawo apaixe. Então, essa é uma música que sempre nos sensibiliza muito dentro do culto, e aí está a sua tradução, não? Quer dizer, o ar da atmosfera é o vosso hálito sobre a terra. Olha que coisa poética. Quanta poesia, quanta literatura tem nessa língua. O pai que retornou, voltou e tornou-se chefe de Ejibu, o orixá Oguiã, aquele que saiu da casa de Ifá, aquele que nos conhece simplesmente ao nos olhar. Pai, nós somos vossos filhos e pedimos vossas bênçãos para o culto, para o oculto. Meu Senhor, vós que conheceis os segredos do culto, nós vos saudamos. Senhor, que conheceis o que é secreto, chefe de Ejibu, a vós que conheceis os segredos do culto, nós saudamos o Senhor. E conheceis os segredos dos nossos corações. Então, falar de Oxaguiã é falar também de um orixá empreendedor, porque na figura de Akindiolê, ele vai até a cidade de Ejibo, e na frente da cidade de Ejibo, o seu amigo Aoledje diz a ele que ele vai se tornar um grande regente daquela cidade. E ele, muito jovem, até muito descrente, mas aí se enche de empoderamento e vai conquistar realmente Ejibo, se tornando o Elegibu. E esse Babalaô, que era seu amigo, depois de muitos anos retorna à cidade e aí encontra no portão os guardas e pergunta, né, onde é que estava o Akindiolê. E, nessa época, os soldados acharam uma audácia
alguém tratar o Elegibô de maneira tão jocosa e tão íntima, prendeu o Awoledji. E ele ficou muito chateado com isso, porque foi preso injustamente. Então, veio sobre o Elegibô uma praga terrível. E ninguém sabia qual o motivo de tanto prejuízo. Até que um outro babalaô revelou para Akinjolé, então Oxaguian, o comedor de ame. Então, os soldados acharam muita intimidade chamá-lo de Oxaguian. E aí falou, olha, tem alguém preso justamente no seu reino. E ele então mandou trazer todas as pessoas que estavam presas e reconheceu o amigo. E o amigo o perdoou, mas pediu que as pessoas colhessem um cipó, um chã, e elas se autoflagelassem ou se flagelassem umas às outras, para que sempre fosse lembrado da injustiça que ele sofreu. Então, até hoje, em Ejibô, em algum momento do festival, as pessoas armadas com seus ixã, uma lutam contra as outras, para mostrar esse momento. E aqui no Candomblé tem um momento também do festival, dentro das águas de Oxalá, ou das festas de Oxaguian, que Oxaguian, portando o seu ixã, ou vai dando pequenas pancadinhas nas pessoas, ou nele mesmo, para poder também fazer referência a esse momento histórico da vida de Akinjolé, o nosso Elegibô, o nosso Oxaguian. Epa, babá. Oxaguian, então, representa esse jovem guerreiro na figura de Akinjolé e que tem no seu culto essa expressão desse guerreiro, esse guerreiro pela paz, mas ainda assim um jovem de luta que traz consigo esse empenho de se manter à frente do corpo de batalha, do enfrentamento que foi toda essa luta pelo candomblé. Então, se fala assim, até Oxalá vai para a guerra também, né? Então, na hora de a gente se colocar de pé, é preciso da gente estar pronto a esse combate. Então, eu sou Denilson Oluwafemi, o seu facilitador. Aí está o meu Instagram, Oluwafemi Denilson, também o número do telefone, o WhatsApp. Vocês podem entrar em contato para tirar dúvida, ou marcar aulas particulares, ou visitas aos terreiros, né? Professor, Oi. licença, não está compartilhando a tela. Não? Não. Aqui eu tenho que estar compartilhando. Não está, não? Vocês estão visualizando? Tá fechado. Eu estou vendo e ouvindo muito bem, só o professor. Professor. Pronto, vamos tentar novamente. A coordenadora Gelimar me pediu para comunicar que ela não está conseguindo entrar na sala. Alguém do Afroestima pode entrar em contato com ela? Ou a questão dela é uma conexão, aí eu não tenho como auxiliá-la. Com certeza vai cair. Pronto, eu vou Eu comunicar. acho que isso aí está sendo um problema geral na internet. Pode ser. Alguém disse aqui que está vendo e ouvindo tudo. Eu vou compartilhar a tela Só o novamente. slide Eu também está compartilhando. estou visualizar e conseguindo falar. Só estou com um probleminha mesmo aqui de barulho por conta de estar no trabalho. Mas está tudo ok. Eu já comuniquei para ela, tá? Obrigada, professor. Pode continuar.
Agora Visualiza. sim. Sim, sim. Eu estou. Pronto. Obrigada, professor. Pode prosseguir, tá bom? Eu pronto aqui. Só vou passar rapidinho. Passamos esse slide. A lição 5. Falamos aí do Orixá Oxaguian, e aí foi essa música que eu te apresentei. O furufu emirele baba, baba keindele jibu. O que lei fa é mojuá baba. O almumi é mojubaú. Oluami é maô apaixe. Então, né, fizemos aí a tradução, foi essa, para vocês visualizar na gravação. Então, estamos aí nesse curso de introdução à cultura e ao idioma iorubá. Não é? Lembrando que a língua iorubá é uma língua subsaariana, parte da África ao sul do Saara, falada por quase 30 milhões de pessoas no sudeste da Nigéria, Benin, Togo e Serra Leoa, como também através de comunidades no Brasil, onde é chamado de Nagô, e em Cuba, onde é conhecido como Locumí. A língua iorubá, ela foi inicialmente escrita pelos muçulmanos e depois, a partir de 1840, ela foi regramatizada pelo bispo Samuel Crowther. Então, o bispo Samuel Crowther foi um linguista e o primeiro bispo africano da Igreja Anglicana na Nigéria, nascido em Oshogun, no governo de Echein, hoje Oyo State. O reverendo Crowther começou a traduzir a Bíblia para a língua iorubá, compilando um dicionário iorubá. Em 1843, um livro de gramática que ele começou a trabalhar no Níger durante a expedição e foi publicado. E uma versão do iorubá anglicano, seguido, mais tarde, o livro de oração comum. Então, o bispo Samuel Ajay Crowther, ele foi capturado como escravizado junto com a mãe. No meio do caminho, o navio afundou, em função da atitude dos ingleses, e ele foi levado para Serra Leoa, onde ele aprendeu inglês e ele lia e escrevia inglês, impressionado com a ideia de poder falar e escrever uma língua. Ele volta para a Nigéria para gramatizar a língua iorubá e outras línguas também. Então, ele aproveita alguns detalhes, né, dos muçulmanos, como as cedilhas, que vocês viram aí, e os tons, para trazer o iorubá para esse universo da letra cursiva. Então, do ponto de vista dessa questão da tonalização, vamos pensar nesse aspecto do fonológico, da fonologia iorubá. Phonology iorubá. Irohu ni opoede iorubá. Irohu ede ni anpe ni phonology. Irohu itlemeta ni owa. Ni ede iorubá. Àwọn ni ohun òkè, àárín àti ìsàlẹ̀. Então, a acentuação, ela é destaca, ela é a base da língua iorubá. Então, o tom, a sonorização, a acentuação, na língua iorubá é chamado de fonologia. A acentuação, em iorubá, tem basicamente 3 tipos, né, que estão dentro da língua, e elas são o tom alto, o que, o tom médio, arim, e o tom baixo, salé. A fi-won, a nyohu, meta, in, toca-si-won. Então, nós usamos 3 acentos para nos referir
a essa acentuação. Ami ohun oke, ami ohun arin, ami ohun ìsàlẹ̀. Né? Seria o quê? Um tom mais alto, um tom mais médio e um tom mais baixo. Criando aí uma escala sonora do, ré, mi. Tá? Bom, então isso quer dizer o quê? Que onde tem acento agudo, teremos a sílaba tônica, a sílaba forte. Que você, naturalmente, sente essa sílaba forte quando pronuncia uma palavra. Por exemplo, cajá. Você sabe que o já, cajá, não é caja, né? É cajá. Ou, o contrário, você fala jaca. Você sabe que tem uma sílaba forte e a outra menos. Então, não é jacá, é jaca ou cajá. Né? Essa sílaba média, que é uma sílaba subtônica, já falamos, então, você digo cajá, menina, né? Menina. Tem o ni mais alto, na mais baixo. Ou uma sílaba átona, que é uma sílaba sem força. Né? Então, esse acento será a crase. Aqui esse, uma nota. Aqui, sabe, afiamisi ori, olohun arin, afile kolkani bati obaye. Então, falamos de se tem acento agudo, é tônico, se tem crase, é átono. Se não tem acento, é um tom médio. Então, aí está dizendo que nós não colocamos acento, em geral, na letra, né, portadora do tom médio. Só muito, de vez em quando, assim, se for realmente necessário. Então, eu quero trazer de volta esse ilê, tá vendo? Então, sai ilê, e xó, ilê, e xó. Tem uma sílaba média, uma alta, uma baixa, uma alta. Né? Então, eu falaria assim, ilé ìṣọ́ tí onde kéde ìjọba Jeová. Essa expressão, ilé, casa. Xó é o verbo proteger. E xó é proteção. Daí a ideia da revista Sentinela, das Testemunhas de Jeová. Então, a revista Sentinela anunciando o Ijobá. Jeová, que é o reino de Jeová. Eu estou trazendo essa discussão porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que a língua iorubá ela é de domínio ou de exclusividade das religiões de matriz africana, e não é. A língua iorubá é uma língua corrente, tanto na Nigéria quanto no Benin, falada tanto pelos muçulmanos como os cristãos, os católicos e os também de religião tradicional. Então, enquanto nós estamos na discussão de ainda ir aprender língua iorubá, já existe uma publicação das Testemunhas de Jeová, mensal, lá no site delas, em língua iorubá, com o áudio, inclusive. Você pode acessar, baixar o PDF e acessar o áudio também. Né? Então, Ilê Ixó, que é a sentinela, a casa de proteção. Sentinela é aquele lugar onde fica, né, o soldado fica de guarda. Ilê Axé. Olha aí. Ilê Axé. A casa, o Ilê, a casa. Casa é proteção, segurança, conforto, mas do trabalho coletivo. Auaxé, o que nós fazemos. Ilê Olorum. Orum é céu. Olorum, o dono do céu, o Senhor do céu. Então, a casa do Senhor do céu, a igreja. Então, veja como essas estruturas vão sendo colocadas juntas para trazer significantes, signos e significados. Então, muito importante que tenhamos a compreensão dessa possibilidade de entendimento da língua iorubá
como uma língua que é bastante, como dizer assim, pictográfica, né? Ela escreve na nossa mente uma imagem para a gente poder ter compreensão do que está sendo dito. Então, o babá, li, ori, chá. Chá é o verbo escolher, ori, cabeça. Li é o verbo ter, babá é pai. E ba é o verbo proteger. Então, quando eu digo babá, é o provedor, é o super pai, né? É o provedor. Então, não é só pai porque pariu, pai porque é genitor, mas o pai também é aquele que protege, que acolhe. Então, eu chegando na casa de qualquer babá do orixá, eu vou tratá-lo de babá. Ah, mas ele não é seu pai. Mas é babá, porque naquele momento ele me acolheu na casa dele. Então, o pai que tem uma cabeça escolhida. Olha a importância de dizer alguém babalorixá ou iali orixá, a mãe que tem uma cabeça escolhida para aquela função. Iá, para além do conceito de mãe que conhecemos, também é aquela que empresta o corpo aos outros, né? Então, ela que empresta o corpo para o outro nascer. Também a palavra Iá está ligada àquela que é rápida no socorro. Né? Qual é a mãe que não é rápida em nos socorrer? Não é verdade? Então, também a palavra Iá, Lorixá, é aquela que está ali pronta para nos socorrer, caso haja necessidade. Então, também, adentrando um terreiro, adentrando um ilê-axé, não posso me furtar de chamar aquela senhora de Iá, ou de Iá, né? Também tratá-la como mãe, porque ela está ali para me acolher e para me socorrer, caso eu necessite. Então, daí as palavras babalorixá e alorixá. Também vamos falar um pouco dessa questão do número, como vimos nas aulas passadas, porque também o número nos dá esse sentido de quantidade e de significado para essa quantidade. Quem não lembra dos concursos onde o indivíduo que toma 9,9 lamenta e aquele que toma 10 comemora. Então, apenas um décimo, quantitativamente, é nada, mas, naquele momento, um décimo pode fazer toda a diferença no resultado. E sem significar uma demanda mais específica de ser campeão ou não, mas também, mesmo aqueles que perderam, mas teve um quesito, como mestre-sala, o porta-bandeira, o samba-enredo, que foi 10 em todos os jurados, também são significativos, né, para a pessoa. Ele pode até perder o título, mas o samba-enredo recebeu nota 10 de todos os jurados, ou a harmonia da escola. Então, eu tenho aí Odô, que é diferente de Odo, observe, Odo é rio. Então, saudamos Iemanjá como Odo, Iá. É diferente de Odô, que é o pilão. Então, saudamos Oxalá, Babá Odô, pai do pilão. Oxalá está forte, viu, hoje. E também, né, Xangô como Obá Odô, o rei do pilão. Né? Mas esse Odô quer dizer do começo. Ocan, Ed, Eta, Eren, Arum, Efa, Ed, Edio, Essan, Ewa. Então, observem que essa entonação ela é propositadamente a partir da minha capacidade de ver onde tem acento agudo e crase. Então, Odo, baixo, médio, Odo, alto e médio, Ocan, Ed, Eta, Eren, Arum, Efa, Ed, Edio, Essan, Ewa.
Ocanlá, Edilá, Etalá, Erinlá, Arundinlogum, Erindinlogum, Etadinlogum, Edinlogum, Ocandinlogum, Ogum. Então, é só para vocês poderem sentir e quando estiverem lendo em Yorubá, lembrar desses tons que a gente estamos aqui nos referindo. Como já vimos, muitas vezes, uma determinada música, ela é cantada ou simplesmente tocada e o cérebro interpreta pela sua acentuação que música e quais são as palavras que estão sendo ditas. Não é verdade? Então, vimos, por exemplo, que se eu digo dó, fá, mi, fá, sol, lá, si, dó, fá, para você talvez isso não diga nada. Mas se eu digo dó, fá, mi, fá, sol, lá, si, dó, fá, mi, fá, sol, lá. E você, seu cérebro começa a fazer essa leitura. Então, para a língua iorubá, para a língua portuguesa também, eu vou ter aí o canlá para um grande e de lá, tá lá, de lá, Aron, Dinlogum. Eu tenho Mido, Mimimi. Fica assim. Aron, Dinlogum. Aron, Dinlogum. Erin, Dinlogum. Eta, Dinlogum. Edi, Dinlogum. Ocan, Dinlogum. Ogum. Então, um grande, dois grandes, três grandes, quatro grandes. 5 menos 20. 5 tirado de dentro de 20. 4 tirado de 3 tirado de 20. 2 e 1. Então, quando eu também digo em português 10 e 6, eu estou dizendo 10 e 6. Em Yorubá, eu estou dizendo 4 retirado de dentro de 20. Erin Din Logun. Para dizer 16. Bem, nesse mesmo conjunto de entendimentos sobre imagens, né, sobre palavras e criando significados, também temos os pronomes pessoais para tratar das pessoas da fala. Quem são essas pessoas da fala? Awon, Oró, Aropo. A primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa, de quem se fala. Observe a utilização desses pronomes, porque será o nosso radar linguístico. É onde eu sei que meu eu se manifesta ou não. Não é verdade? Então, quem fala, fala comigo ou fala de alguém? O que está sendo dito tem a ver comigo ou não? Não é? Então, se eu digo, eu não gosto de quem usa óculos, por exemplo. E aí, naturalmente, que alguém vai dizer, olha, falou comigo, meu eu se manifestou. Quem não usa óculos vai dizer, bom, não sou eu, é lá ele. Na Bahia tem uma coisa muito interessante, essa questão do uso do pronome, porque se alguém fala, alguém sofreu um dano bem aqui, a pessoa diz, não, lá ele. Quer dizer, nem em mim e nem em ti. Em outro que não faz parte do diálogo, que seria o quê? A terceira pessoa. Eu, emi ou mo. E o, ou, para a segunda pessoa. Terceira pessoa, ele, ela ou um pouco mais alto. Ressaltando que, enquanto na língua portuguesa, inglesa ou francesa, eu tenho essa distinção de gênero, ele ou ela, dando primazia ao masculino, na língua iorubá, ele e ela têm o mesmo pronome. Então, na língua iorubá não tem a necessidade de falar todos, todas e todos, porque o um contempla a terceira pessoa como um todo. Eu e mais alguém, nós, a, segunda pessoa, vós, em,
E a terceira pessoa do plural, eles e elas também, ao on. Então, a importância desses pronomes para nós será crucial dentro da conversação, porque nós vamos ter tema, que é a pessoa, e rema, que são os pronomes que vão se referir a essa pessoa. Então, se eu digo, Maria esteve aqui. Né? Ela estava linda. Então, está falando de Maria. Né? Ou, se eu vou dizer, a minha filha. Então, esse pronome minha é para você entender que existe uma relação que qualifica essa filha como a minha filha e não a tua, ou não a dele ou a dela. Então, o pronome tem essa função de ser a palavra que acompanha ou substitui o nome. Em Yorubá, nesse sentido da substituição do nome, vamos ter o pronome honorífico, que é esse pronome da terceira pessoa que nós dedicamos aos mais velhos e às autoridades. Como aqui eu tenho Vossa Excelência, Vossa Santidade, né? Vossa Eminência, Vossa Senhoria e vós, mercê, ou vossa mercê, de onde deriva o pronome você. Lembrando que você é aquele que está à mercê de tudo. Daí porque os nossos avós não toleram ser chamado de você, porque eles aprenderam que você é qualquer um. E, automaticamente, ele não se acha qualquer um. Então, para eu me referir ao mais velho, eu utilizo o pronome é, para me dirigir ao mais velho. Então, o pronome é ou é-in é usado para tratar mais de uma pessoa ou uma pessoa mais velha, com o sinal de respeito. Da mesma forma, o pronome on é utilizado para ambos os casos, tanto para uma pessoa mais velha e também quando se fala de uma pessoa, tanto mais de uma pessoa, e também quando se fala de uma pessoa mais velha. Para falar eles ou elas, ou falar de uma pessoa mais velha. Falar de alguém mais velho. Então, vamos ver o exemplo. Se eu digo o Tiló, uma pessoa aí, ele já foi, né? Trazendo esse elemento o para uma pessoa que é mais jovem. Se eu estou tratando de uma pessoa mais velha, eu vou usar o on Tiló para falar eles ou elas já foram, ou dizer ele, mais velho, já foi. Hoje, o nosso estudo, continuando sobre essa perspectiva do pronome honorífico, é para trazer um pouco das saudações e a filosofia do eku nos cumprimentos iorubanos. A língua iorubá é uma língua muito devotada à senioridade, ao respeito aos mais velhos. Porque, numa cultura de tradição oral, a experiência do mais velho conta muito. Então, é impossível imaginar que uma pessoa mais velha morra solitária dentro da cultura iorubá. Por quê? Ao perceber que a pessoa envelheceu e demonstra sinais de perda de vitalidade ou de aproximação da sua partida, naturalmente, alguém mais novo se aproxima para cuidar, para que possa ainda aprender algo com ele, sobre a sua experiência de vida. Porque o mais velho também reconhece que está perto de partir e não vê mais sentido em guardar aquilo que aprendeu. Então, muito raramente, aquele mais velho vai se ver abandonado ou sozinho. Porque mesmo que ele não tenha uma formação acadêmica, mas ele tem uma formação
de vida. E se esse indivíduo é douto, eu digo douto daquele que tem capacidade de doutorar ou capacidade de ensinar, melhor ainda, independente do seu aspecto acadêmico. Aliás, quando se fala de doutor e mestrado, é importante entender que mestres são aqueles que são exemplos, e porque são exemplares, eles vão ter seguidores, no sentido de repetir o seu legado. Então, ele é a mola mestra, ele é a pedra que vai servir de modelo para outros. Né? Ao cursar uma faculdade, você é mestrado, quer dizer, você é feito mestre. Você pode não ter nascido com esse dom, mas, através do estudo, você é mestrado, você é feito mestre. Como também douto é aquele que o doutor é aquele que é douto, aquele que tem uma capacidade de passar o conhecimento, aquele que tem capacidade de ensinar. Isso pode ser uma simples vocação. Naturalmente que dentro do mundo acadêmico, o indivíduo ele é feito doutor, né? Ele então é chamado de doutorado, né? Quer dizer, ele é constituído doutor. Ainda que ele não tenha nascido com esse dom, mas através do conhecimento e do estudo, ele detém o título. Porque não é só o título, mas todo o processo que ele veio, desde a escola primária, né, até chegar a receber o título, ele foi constituído doutor. Então é muito importante essa reflexão sobre essas duas questões que, então, eu vou ter, dentro dos saberes ancestrais, mestres e mestras, doutores e doutoras, dentro do nosso mundo sensível, dentro da nossa perspectiva religiosa. Bem, então, vamos encontrar diversos mestres, né? Aqui eu saúdo a grande mestra Macota Valdina, que, muito para além da sua formação acadêmica, era uma mestra. Quem conviveu com ela sabe do que eu estou dizendo, né? Mas nos deixou, e aqui estamos para saudar o seu legado. Então, exatamente por isso, vamos ter, na cultura iorubá, um grande número de saudações. Porque é importante saudar o outro, entender como ele vai, como ele está, como está a família dele, o que ele está fazendo na hora. Então, as saudações são um aspecto importante da cultura iorubá. É importante que você saiba como cumprimentar as pessoas. Ao cumprimentá-las, use as seguintes saudações. Então, basicamente, vamos ter aí a parte do aró, que é amanhã. Então, eu vou dizer o eku aró. Então, esse prefixo para saudar os mais velhos e saudar a coletividade. Saudando alguém mais novo, somente ekaró. Então, essa aró, esse aró, aqui no Brasil ainda usamos a sua forma arcaica. Quando se canta as folhas pela manhã, se canta Ojoojúmọ́ ẹ káàárọ̀, káàárọ̀ la ó jí. Ojoojúmọ́ ẹ káàárọ̀, káàárọ̀ la ó jí o. É quando você está se pedindo para despertar, né, depois do orvalho, para despertar as essências das folhas. Então ainda se usa o ouró como a parte da manhã. E esse auró virou aró, de repente, como uma forma de elisão. Mas eu digo bom dia com ekaró, das 5 até as 12. Para a tarde, ekaasan, do ossan, que expressa a tarde. Algumas pessoas até traduzem a palavra Yansan como Yaosan, como a senhora da tarde, né?
aquele momento ali, meio-dia até 5 da tarde, quando se venta muito, quando tem muita... Se fala também do número 9, aí também como ela, a mãe de 9 filhos, que representam os 9 braços do rio Níger, na Nigéria, que é o rio Joia. Né? O Irolé, que é o crepúsculo, né? Que é quando o sol desce à terra, né? Então, o Ilé. Então, assim, é Cuirolé, quando se está entre 4 até 19 horas, o sol vai morrendo. E o Ecalé, que é a partir das 19 até as 23, 24 horas, vamos dizer o boa noite, né? Ao cair do dia, ao baixar do dia. Então, eu tenho Ecaró, o bom dia, Ecaçã, Curolé, Ecalé. Então, vamos ver o exemplo quando o jovem saiu do seu pai, se prostrando no chão, Ecaró, o babá. Então, ele usou o pronome honorífico porque está se dirigindo ao pai. Caró, o Tadê, Sheo, Sundadá. Ele quer saber se o Tadê dormiu bem. Bom dia, sem o por se tratar de um filho e ser ele mais jovem. Você dormiu bem? Bene. Bene quer dizer sim. É uma afirmativa. Moço, Dada. Pronome não enfático. Eu dormi muito bem. Dada. Este. Muito obrigado. Né? Uma forma de falar um agradecimento. Bem, então observe aí que eu estou utilizando Caró para o pai e Caró para o filho. A tradição iorubá determina que o homem deve deitar-se no chão, prostrar-se por o mais velho, por autoridade. O que não ocorre com a mulher geralmente só ajoelha ou, ao deitar no chão, se deita protegida de alguma maneira, porque, tradicionalmente, Onilé é considerada como um orixá feminino, a senhora da terra. Então, não deve a mulher colocar os seios e o órgão sexual em contato com a terra. Então, a mulher apenas coloca o joelho, em se deitando no chão, se prostra de lado, direito e depois esquerdo. Não é? Então, essas formas de saudação, elas determinam o seu apreço pela cultura, o seu conhecimento pela cultura e a sua proximidade com a cultura, que é muito importante para os mais velhos, porque isso demonstra que você está disposto a aprender, está disposto a entender, está disposto a aceitar. Nada tem a ver com humilhação, nada tem a ver com o sofrimento das pessoas por isso. Até pelo contrário, se eu chego num lugar, por exemplo, tem lá um babalorixá sentado no seu trono, em frente a ele tem uma poça de lama, né? Então, eu chegando e me dirigindo a ele a me prostrar, então, se ele deixa que eu me suje todo e tá mostrando que ele não tem respeito à liderança dele. Então, às vezes a gente se coloca no chão. Geralmente, né? Vem a autoridade e nos ampara. Então, quando uma autoridade nos ampara, tanto mostra a importância que temos para aquela autoridade, pode ser um orixá, uma babalorixá, como mostra também a sua humildade e sua benevolência diante da sua autoridade. Então, são formas de compreensão e de entendimento. Então, muitas vezes, não é? A pessoa até de muleta, ela faz questão de se dobrar, se curvar e ir ao chão, e o orixá vê que não tem necessidade de uma pessoa mais velha, né? Então, já demonstrou humildade, ela já demonstrou respeito, então, o orixá geralmente nos acolhe, nos abraça, nos conforta.
mostrando também a sua face humilde. E, em geral, o próprio orixá, em muitas situações, não se furta de deitar ao chão, mostrando que ele ainda mantém a sua tradição quando está diante do dono da casa, que é o senhor da casa. E se o orixá nos dá o exemplo, por que não seguimos o exemplo do orixá? Aí veja, então, o que eu disse, a mãe chegando em casa e a filha apenas se prostra, colocando o joelho no chão, saúda a sua mãe com cabo, mamá. Né? Cabo. Seja bem-vindo. Bo é o verbo vir, nesse sentido. Então, cabo, cuabo. Então, esse eco é um prefixo para dizer que está tudo bem. Não tem uma tradução. Cuabo. E ela vai dizer culeo, lola, xalafiani. Então, é uma situação, como se diz, tipo, tudo bem que você está em casa, ou de casa, como costumamos falar aqui, né? Lola, está tudo bem? Então, xalafiani, está tudo bem, alafiani. Egbon é um có. Ela perguntou sobre o irmão mais velho. E Lola vai dizer Wonwani, lê. O irmão mais velho está em casa. Sendo o irmão mais velho tratado como Egbon. O Ebon que nós tratamos como Ebomi. Quer dizer, alguém, depois de iniciado, depois de ter cumprido os 7 anos de iniciação, já pode, então, dar conselho, coordenar, participar do corpo administrativo de uma casa e é chamado de Ebon. Daí a palavra Ebon-mi, meu irmão mais velho, minha irmã mais velha. O da-o, de de, então está tudo bem, ele está em casa, você está em casa, está tudo na láfia, levante-se. Então observe que a ordem de de é dada sem o pronome porque é alguém mais novo. Se eu pedir um mais velho para levantar, eu vou dizer Jowo, por favor, de levante. Né? Agora observe aí o homem e a mulher se prostrando para o mais velho, continua o homem deitando, a mulher ajoelhando. Caroma, tipo, bom dia, madame. Carol, Oxadê, Xedadanio. Carol, Xedadanio, teve Xadê. Então, ela está saudando a madame, ou a mãe, e aí ela está aí, Carol, nesse momento ela está saudando os dois, por isso que ela usou Carol para os dois, ele está falando vocês. Vocês estão bem? Dadanima. She é sundada. Vocês dormiram bem. Olha aí o plural. She é sundada. Então, benima. Os dois estão sendo tratados com porque agora ela está se referindo a vocês. Então, entre duas pessoas do mesmo, aí que está a Xadê, entre duas pessoas da mesma idade, não é necessário a utilização do pronome honorífico. Apenas Caçã ou Fumi, boa tarde, Fumi. Caçã ou Xadê. Xedadani, Adupé e o Anaunco. Tudo bem, obrigado. E você, como está? Adupé, obrigado. Adupé, obrigado a você. Né? Observe a praticidade que é falar em Urubá quando você encontra ali formas de saudar, de saber como está, saber como vai. Tá bem? Então, as palavras acima apresentadas são contrações que utilizam a expressão eco. Por exemplo, eco, aro, né, que é o ouro, que é manhã, caro,
Então, essa forma de falar com a Elisão, ela influenciou muito a língua portuguesa aqui no Brasil, né? A influência. É bom lembrar que o Brasil é descoberto em 1500, mas não se adotou imediatamente a língua portuguesa. Então, as pessoas falavam livremente seus dialetos ou suas línguas para facilitar a comunicação. Até que, a partir de 1800, os jesuítas estabeleceram a necessidade de uma língua única e nacional como a língua portuguesa, mas já era tarde. Teríamos a influência de várias palavras africanas, muçulmanas, árabe, né? Então, a palavra sorvete é uma palavra árabe, charbat, sorvete, né? Então, xarope, ou syrup, do árabe também. Pindamonhangaba, Itaquecetuba, Itapuã, Itaigara, são palavras oriundas do sul da África, o quimbundo e o quicom, ou as palavras urbanas, como Ilê-Axé, Ilê-Aiê, Olodum, né? Estamos acostumados aqui a usar a própria palavra axé. Então, dentro da língua portuguesa, vamos ter tanto essa tendência de colocar vogal entre encontros de consoante. É muito comum que o mais velho diga poroguntar, em vez de perguntar, poroguntar. Não te poroguntei nada. Ou a palavra curuzes, que vem curuzu, que quer dizer cruz, mas ninguém vai curuz, ele falou curuzu. Né? Ou certas religiões como que de carne, né? Rumbora. Imagine que rumbora é vamos em boa hora, a pessoa vai embora. Como é que você está? Né? Como é que você está? Litro de leite. Quem nunca falou litro de leite? Né? Para falar 1 litro de leite ou embaixo da pia. Embaixo da pia é muito engraçado, que as pessoas estão embaixo da pia. Então, embaixo da pia. Então, foi certas formas de falar que trouxe esse nosso maneirismo tão peculiar à língua portuguesa no Brasil. Praticamente falamos uma língua que é uma outra língua, que não é a portuguesa. Ficou no nome língua portuguesa, talvez até por uma questão de dominação da colonização. Mas é uma língua completamente retrabalhada Meu em busca áudio do seu léxico. sumiu. Oi? Estou conseguindo ouvir mais. A O internet áudio? está aqui, mas a voz do senhor está um pouco ausente. Deve ser alguma interferência da internet mesmo, né? A internet deve ter esse horário, mas está melhor? Estou ouvindo bem, professor. Ah, então. Pode ser interferência da própria. Professor. É, Mas eu vou levando aqui porque eu estou fazendo as anotações em um caderno aqui. Qualquer dúvida, eu te peço uma explicação no PV. sem dúvida. E vocês vão receber o PDF com esses slides e também vai ter aula gravada. Bom? Mas, continuando, então, essa cultura da elisão, ela está muito presente em nossos dias. Não é? Ou o mais velho falar, por exemplo, os meninos, ou os acarajé, não é? Falar plural sem S. Porque da língua iorubá, todas as palavras terminam em vogal, nasal ou oral. Então, daí a ideia de falar vamos. Né? Então, antes da gente criticar a expressão dos mais velhos, que se constitui numa variação linguística da língua portuguesa, e se serve para comunicar, é língua. Então, é preciso entender as origens dessas influências que ainda permeiam a nossa maneira de falar. E, como eu disse, o que falamos no Brasil já é uma derivação da língua portuguesa. Não é nem mais língua portuguesa devido ao tanto de palavras
que vem do inglês, do árabe, do quimbundo, do kikongo, do urubá, até do fomê. Não é? Então, por exemplo, ninguém fala caçula, né? Ninguém fala Benjamin no Brasil, se usa caçula, e caçula é uma palavra que vem do léxico do quimbundo. Ninguém fala Benjamin. Benjamin é caçula na língua portuguesa. Mas então, essa expressão é utilizada, né, para uma saudação específica para cada acontecimento ou contexto de interação entre as pessoas. Então, na interação com as pessoas, eu vou procurar entender que contexto que está implicado, e aí a saudação ela surge a partir daí. Então, vamos ver inúmeras saudações, vocês colecionam aí as que forem mais importantes. Né? Então, disse eco, ou somente cuabó, né? É cabó ou coabó. Essa expressão inicia uma forma de cumprimento característica dos Yorubá, desejando tudo de bom a uma ou várias pessoas. Então, se eu estou diante de várias pessoas, eu vou dizer cuabó, cabó, bobô. Então, bem-vinda, bem-vindo a todos. Se eu vou saudar especificamente o meu pai ou minha mãe, eu vou dizer cabó, babami. Cabó, yami. Cabó, orixami. Então, aí, adiante, temos algumas dessas saudações. Né? Então, temos aí o cuabó, cabo, para dizer seja bem-vindo. Cuagbá, para a saudação de uma pessoa mais velha, ou um chefe da família. Os nossos agbá são os mais velhos. Afeco, as condolências, os pêsames. Aí a palavra iku está no meio. Né? Ajo, quer dizer, obrigado pela preocupação. O ajo. Se a pessoa está preocupada com você, você vai mandar, obrigado pela sua preocupação. Ajo. Então, você até pode perguntar, Denilson, mas eu não posso colocar o, porque o é você, a segunda pessoa. Pode, mas é importante ressaltar que a palavra oku é a palavra cadáver. Então, em função da sua tonalização, é capaz de você acabar pronunciando a palavra cadáver onde não é bem-vindo. Então, em geral, a gente fala eco, abó, né? Não fala oku, abó, porque vai parecer que o cadáver está chegando. Né? Então, fala eco, abó. Para o mais novo, cabó, para evitar conflito aí na pronúncia. Entendeu? Então, as músicas que envolvem cadáver geralmente são pronunciadas com oku. Né? Então, veja aí o eco, aqueci, uma pessoa que vem te visitar, obrigado pela visita, eco, aqueci. Se a pessoa é mais nova, sem esse cu, aqueci. Eco, o moribó, que Deus preserve de futuros acidentes. Eco, axé-indê, saudamos o seu consternamento, seu pêsames também, que aconteceu passado, axé-indê. Eco, atijó, ecatijó, né? Atijó quer dizer um tempo muito antigo, muito remoto, então, o tempo por vê-lo após muito tempo, eco, atijó. Eco, awonu, awonu. Né? Também perda. O ONU está ligado a algum prejuízo, algum dano. Então, é o ONU. É o EU, cumprimento que preserva de perigos. Né? Aí, quando a pessoa chega de viagem, é o EU ANAN, quer dizer, cumprimento pelo retorno de uma viagem sem problema, sem perigo. Então, um país que eu tenho 250
grupos étnicos diferentes, você ir e voltar sem ter problema é uma maravilha. Tá bom? Porque sempre vai haver algum momento, algum tipo de conflito, e aí, até cultural. Então, se a pessoa vai e volta sem problema, eku, ewona, eku eru, né? E você não tenha uma carga tão pesada. O eru é a carga, aquele que carrega as coisas, então é o eru. Então, eku eru. Eku fadi, fadi é a diversão, né? Desfrute do seu lazer, vespertino. Eku ibele. Então, eu estou triste por você estar confinado em casa, morando em casa, você está sem sair. Então, durante a pandemia, quando a pessoa estava, eu estou aqui, não posso sair, então, é cuibele. Então, saudando você que tem que ficar em casa. É cui, que é Iaô. Boa sorte em seu casamento, né? Ou é cuibei Iaô também, que é carregar, né, a esposa, né? E aí eu quero ressaltar uma questão, que tem dois tipos de Iaô. Iaô é esposa, sim, também, e tem o Iaô, que é o iniciado dentro da cultura Queto, o Iaô. Na nação Angola é Muzenza. Então, o que quer dizer Iaô? Iaô é aquele precoce no Aô. Aô é todo o conhecimento sagrado, religioso, que envolve aquela pessoa que tem pouco Aô, aquela pessoa que é pobre no Aô, uma pessoa que é precoce ainda, não tem ainda muito aprendizado, então também é chamado de Iaô nesse sentido. Então, Iaô não é esposa do orixá, Iaô é o novo, o precoce dentro do culto, dentro do Aô. É Cuixéu, saudando pelo trabalho. A pessoa fez um bom trabalho, é Cuixé. Bom trabalho, você fez bom trabalho. É Cu Inauana, pela hospitalidade de ontem. Observe que são várias, né? Vamos continuar. É Cu Yedum, pelo aniversário. É Cuijo, uma pessoa que dançou muito bem. Então, é Cuijore, né? Saudando pela dança que você fez. É Cuijo. É bom pontuar que a dança para o povo iorubá, o movimento para o povo iorubá, ele é um poema em movimento. É um poema que se mostra o drama, né, de algum orixá ou de alguma pessoa. Então, assim, no candomblé não é diferente. Os nossos mais velhos se empenharam muito em traduzir a história do orixá através das suas danças. Muitos lugares hoje até desprezam, dizendo que na África o orixá não dança, não pula. O orixá dança da sua maneira, do seu jeito, da sua forma. Aqui temos um histórico relacionado à vida do negro tempo do Brasil, e ele precisava explicar a sua divindade para o visitante, para a audiência. Então, se uma pessoa lê sobre o orixá, ela não tem experiência do movimento. Então, quando ela chega até o terreiro, que ela vê o orixá em movimento, ela vê que algum corta, que o outro é mais sinuoso, que o outro é mais devagar, que o outro é mais rápido. Né? Então, a dança do orixá é uma memória viva de um poema em movimento. Então, é Kulala. Congratulações pelos seus esforços. É Kueu Amon. Uma congratulação por alguém que acabou de dar luz. Né? Felicidade pelo seu filho que chegou. É Kudijemimu, desejando a refeição, aquele que come e bebe, né? Ali a refeição de alguém. O Dijemimu. Então, é muito importante, como estamos vendo aqui, estar atento às atividades que estão sendo desenvolvidas por uma pessoa e que essa pessoa seja agraciada, seja reverenciada pelo que ela faz. Se ela faz um bom trabalho, é cuixé. Se ela é uma vendedora, é cutitá. Saudando pelo que ela já vendeu, pelo sucesso das suas vendas. Então, não estranhe
essa necessidade de chegar no terreiro e avisar os orixás que chegou. Então, a gente se comunica com cada orixá, pede a bênção, né? Depois pede a bênção aos mais velhos, depois pede a bênção aos mais novos, cumprimenta as pessoas. Isso é de muita importância, porque isso, de alguma maneira, demonstra que você é uma pessoa que foi educada, né? Dentro de uma cultura que você tem pertencimento. Isso é muito importante para um mais velho, quando você demonstra que tem pertencimento. Porque o mais velho, ele só vai passar conhecimento para aquele que demonstrar aptidão para isso. Não quer dizer que para isso haja nenhum tipo de arrogância, nem humilhação, nem desprendimento. Pelo contrário, né? É uma religião, é uma cultura de muito respeito ao mais velho e ao mais novo. Aproveitar aqui esse momento de encerramento para falar também dessa relação da cultura iorubá e negócio. Porque a cultura iorubá é, por si só, uma cultura que traz no seu bojo a ideia de finança. Então, desde sempre, o iorubá já trazia, na figura de Adje Xalugá, o orixá da prosperidade. Então, a Adje Xalugá, ela é filha de Olocu, irmã de Iemanjá. Então, ela que traz toda a prosperidade para a Terra. Tem uma hora que vai ao sangue e pá, engole a Gê. E aí o mundo perde a prosperidade. Então, as pessoas vão lá para Exu e dizem assim, acabou a prosperidade, e agora o que a gente faz? Exu recomenda, então, que as pessoas façam uma salada para o sangue e coloquem folha de fumo. Porque a folha de fumo, ela faz a pessoa vomitar. E aí o sangue consome aquela salada com tanto gosto e depois vomita. Folha de fumo é uma folha de ossanha até hoje. Quando vomita o cauri, que é o búzio. Então, o búzio passa a ser o dinheiro. E quando vomita, então, Exu não é besta, cata esse búzio e ele passa a ser um dos orixás que regem as finanças também. Né? Então, a partir daí, essa relação de troca toda se dá através dessa relação de búzios. Aí você fala, mas o cara vai lá na praia e pega um búzio e está resolvido? Não. Tem tudo a ver com o seu desprendimento, o seu tempo, o seu esforço para ter conseguido aquele búzio. Então, os Yorubá são um dos principais grupos étnicos da África. Atualmente, milhões de Yorubás vivem na África Ocidental, um povo que muito contribuiu com a formação da cultura brasileira. Já vimos, né? Ali, na culinária, na metalurgia, né? Na indústria têxtil. Pra você ter ideia, o Yorubá transformava a linhagem em roupa, pano de saco, né? Transformava e bordava, madrasto, bordava madrasto com expertise do povo Yorubá e fazia roupas maravilhosas. O rechilier, é uma técnica de bordado que se fazia na mão. Bordado lindíssimo, né? Então, tudo isso veio sendo trazido pela cultura Yorubá. Então, esse povo que está aí espalhado por essa área que a gente chama de Gato-Benin, Gana, Togo, Benin e Nigéria. Especialmente na Nigéria, ali, onde eu tenho os estados de Ogum, estado de Oió, estado de Oxum, Ekiti e Lagos. Há uma tendência, inclusive, de que se forme um país ali chamado Odudua, que vai abarcar toda a cultura iorubá em um país independente, ou pelo menos um estado independente. Então, o povo Angola, Ngolo, né? O povo Ngolo, ele traz consigo duas perspectivas importantes de resistência
dentro dessa estrutura arquitetônica do quilombo, que é colocado no Cafundó. Cafundó é lugar longe, ele vai se colocar nesse lugar para se preservar da opressão e do escravismo. Então, é muito comum que os quilombolas digam, não, eu sou quilombola, eu não sou negro. Eu já vi um documentário que fala porque o conceito de negro durante a escravidão era o sem alma, ou aquele que, por ser sem alma, era, obviamente, alguém para ser escravizado. Então, o indivíduo pensa que a palavra negro tem a ver com escravo. E ele fala, não, eu nasci livre. Né? Que, inclusive, fora do Brasil, na Nigéria, esse conceito de negro existe. Negro é um conceito que veio de fora para dentro. E nós aqui ressignificamos, porque negro não é cor, negro é uma condição. Então, essa foi a condição para nos colocar, e nós precisamos ter cada dia mais consciência dessa condição, para ter consciência negra. Não como cor, né, mas a consciência das pessoas que estão colocadas nessa condição, que permite a perpetuação de uma estrutura de eugenia e de um racismo estrutural no Brasil. Então, o povo banto traz a quitanda, que já é esse local arquitetonicamente preparado para venda. Olha o empreendedorismo aí, né? Que às vezes era alguma fruta que ele retirava do quintal ou trocava com um vizinho para vender. Podia ser a banana, já forrava ali o tabuleiro com folha de banana, ou podia ser o fruta-pão, podia ser a jaca, podia ser a banana, o abacate, né? Muita fruta ali já para se estabelecer como empreendedor. Então, avançar dentro do território com a sua quitanda. E, na quitanda, a diversidade. Né? Tudo que poderia ser vendido. Um pouco de folha, um pouco de fruta, uma verdura, um tempero. E o conjunto de quitanda forma um mercado. Que aí, quem traz a ideia de mercado é o Iorubá. Porque senão vamos ficar isolados. Vamos juntar um com o outro, onde todo mundo possa se reunir para atrair uma clientela, especificamente vai para o mercado. E aí você pode negociar. Então, isso é muito importante. Dentro da cultura urubá, temos a figura do Exu Aqueçan, que é exatamente esse intermediador entre quem vende e quem compra. No sentido de quem vende entender qual o preço, o melhor preço para passar a sua mercadoria, e quem compra qual é o melhor preço para aceitar a mercadoria. E esse é o funcionamento do Exu Aqueçan como o Exu Olodjá, o Exu do mercado. Outros orixás também são orixás muito devotados ao mercado, como é no caso de Oyá, né? Eloiá, Odexire, Obassara, Elojá. Oyá é aquela que varre o mercado, que corre o mercado, né? Que está sempre ali, atenta aos valores que estão sendo dispensados no mercado. Então, o mercado é uma figura importante, significado para a cultura urubá, porque é junto. E lá você pode negociar. Diferente do super. Olha o super como é opressor, né? O supermercado, onde o preço está lá, você chega no caixa e paga. Se você não tem, você não leva. Né? Então, a feira tem essa dinâmica de correr a feira, né? De negociar o valor. Então, você tem esses elementos fundamentais aí que vão atrair a clientela para encontrar o que deseja. Né? Então, tanto o Gendas como o Debré foram artistas que foram convidados, né, no Brasil para observar o cotidiano do povo brasileiro e transportar isso para suas gravuras. E vamos encontrar nessas diversas paisagens essa figura do mercado de rua.
já com influência, né, um pouco dos muçulmanos, né, dos Angola também. E aí tem essa figura das negras cozinheiras vendedoras de angu. O angu, um pirão, né, que se misturava com carne ou com outros ensopados, que é uma comida muito utilizada tanto em Moçambique, Angola, que chama de chima, né? Você faz um pirão com farinha de arroz e consome isso. Também na Nigéria, se faz um pirão que se chama amalá, que o amalá é um pirão com farinha de inhame, ele fica meio escuro. Ou também tem um amalá funfun, que é feito hoje com farinha de mandioca ou a farinha também de arroz, e se coloca ali por cima uma comida de caldo, um ensopado de frango, uma moqueca. Aqui na Bahia, durante muitos anos, né, esse pirão de água, né, ou o pirão com caldo da moqueca e farinha, até ele ficar bem grosso, para se comer com uma moqueca de caldo. Quem já não comeu escaldados de caranguejo ou de outros alimentos, né, no sentido de dar mais liga, mais sustância. Então, todos esses elementos foram sendo trazidos e colocados à disposição. Então, hoje em dia, muitos empreendimentos estão começando a trazer de volta essa ideia da quitanda, essa ideia do ojá, ou colocar ali uma tradução do seu produto em língua iorubá ou em língua banto, com uma pequena tradução embaixo como subtítulo, para atrair esse cliente que está buscando alguma coisa que tenha a ver com uma identidade cultural. Olha aí, a quitanda na cidade. Jean Debré também mostrando a negra com tatuagem, está falando mais uma negra que está aí vendendo caju, né? Então, esse empreendedorismo, esse afroempreendedorismo que vai se traduzir na figura das feiras, né? A quitanda e o mercado, o ojá. Então, não se pensa, por exemplo, na construção de uma cidade, né? Especialmente, por exemplo, em Oió, você tem o palácio e o mercado. Quer dizer, o Alafim é aquele que tem um domínio sobre o mercado, ele fica de um lugar que ele consegue ver o mercado funcionando. Então, isso é muito, muito comum. Em Angola, até hoje, as mulheres colocam as frutas que elas conseguem colher numa bacia, amarra um pano africano bonito, um colar, um torso, e sai para vender com a sua panela na cabeça, às vezes até com o filho, como usado como uma mochila. Quer dizer, a graça da vendagem está nesse lugar onde os olhos também são contemplados, né? Esse colorido, né? Essa maneira de você dispor a sua mercadoria. Então, não podemos deixar de colher esses exemplos dos nossos ancestrais para dialogar com esse novo momento de empreender no Brasil. Como já falamos, o empreendedorismo ele tem uma nova fase no Brasil, porque algumas pessoas preferem simplesmente a estabilidade de um cargo, público ou privado, não é? Especialmente público. A pessoa faz o concurso, passa um tempo de estado probatório, depois consegue uma estabilidade e ele vai se aposentar naquele lugar. Então, aquela pessoa que quer fazer um concurso que ganhe muito bem e que esse salário de 20, 30 mil dê a ele uma estabilidade, né, uma possibilidade de viver bem, tem aquela pessoa que vai estudar, vai se empenhar para isso. Tem outra pessoa que quer, de alguma maneira, ter um emprego, né, carteira assinada, onde ele tem alguns benefícios e todo mês na conta ali o seu salário. E tem aquele indivíduo que se incomoda com o fato de estar preso a uma loja de 8 da manhã até 8 da noite, sendo obrigado a lavar a loja depois do trabalho.
Então, aquela pessoa que quer buscar alguma forma, encontrar com algum recurso que está à sua disposição, uma forma de empreender, de avançar sobre o mercado, considerando também os riscos. E esse empreendedor, quando lida com alguma identidade africana, alguma entidade cultural, é também chamado de afroempreendedor. Então, o afroempreendedorismo é um termo que ainda não possui um conceito definido, sendo interpretado de modos distintos por autores e entidades governamentais. Há uma disparidade de definições, especialmente entre os marcos legais sobre o assunto e os agentes e grupos comerciais envolvidos, né? Então, não há ainda uma regra ou um conceito que diga isso aqui é, isso não é. Até porque quem está envolvido, muitas vezes, um indivíduo que é dono de uma pizzaria. Então, apesar dele vender pizza, para sustentar sua família, para ajudar os filhos a se manter na faculdade, e esses filhos, de alguma maneira, têm identidade racial e desenvolver um trabalho voltado ao desenvolvimento da comunidade negra, ele acha que ele não é um afroempreendedor porque ele vende pizza. Né? Ou um indivíduo que vendendo folha, ele acha que ele só vende folha. Então, que isso não tem a ver com afroempreendimento. Né? Então, ademais, praticamente não há pesquisa jurídica que dimensione as nuances do afroempreendedorismo a partir das experiências de longa duração da população negra, como o racismo e as reinvenções de África nas Américas. Então, isso que eu estou falando desse começo da quitanda até o mercado, né, da quitanda até a feira, não existe um estudo para saber o quanto isso foi importante, impactante para o desenvolvimento da comunidade negra no Brasil, sem o apoio institucional. Né? Nós fomos, de alguma maneira, envolvidos em um medo jurídico que meio que impedia que a gente acessasse as estruturas de governo que financiasse o nosso acesso ao bem de consumo e ao meio de produção. Então, de alguma maneira, fomos travando esse embate de maneira autônoma. Algumas possibilidades aqui e ali, muito voltadas para a inserção do negro no mercado de trabalho, não para lidar como empreendedor. Então, quando se tratava de um indivíduo para ser absorvido pela sua mão de obra como trabalhador, né? Então, temos o Liceu de Arte e Ofício, que foi uma instituição criada em 1700 e pouco, já em 1700, no sentido de absorver os escravizados que eram alforriados, e eles aí davam ali uma estrutura que pudesse ser absorvido como artesão, como artífices, né, para produzir as casas, as moradias, as fachadas. Inclusive, o nosso ímpeto empreendedor vai levar alguns brasileiros de volta para o continente africano. E lá, eles vão se tornar engenheiros e construtores. Então, na arquitetura da Nigéria, você vai encontrar na história os primeiros prédios que têm 2 andares são feitos por brasileiros. Né? Então, o patrimônio arquitetônico cultural da Nigéria está lá, prédios que foram construídos por brasileiros. Também, no Benin, você vai ter uma mesquita, e a mesquita muçulmana, né? Fizeram até uma nova mesquita. Mas a mesquita antiga, os muçulmanos pediram aos brasileiros que construíssem uma mesquita para eles fizeram uma mesquita com a fachada que era igual à Igreja do Bonfim, com torre e tudo. Então, os muçulmanos estranharam assim, porque aquilo era uma construção católica. Mas deixaram, né? Então, hoje, inclusive, essa mesquita está até lá e virou um patrimônio cultural da humanidade.
Então, você veja como, aprendendo um pouco aqui, empreenderam lá. Né? Então, tem toda uma sociedade dos Agudá que desenvolve famílias que são reconhecidas como brasileiros, embora nunca tenham pisado no Brasil, mas por se sentirem descendentes dessa leva de brasileiros, que está bem escrita no livro Fluxo e Refluxo, do PRVG, que você vai encontrar lá, até hoje, comunidades que cultuam o Senhor do Bonfim, cultuam Cosme Damião, que faz passeata, que tem seu dia de representatividade com uma feira, né? Então, essa sociedade de Agudá é uma sociedade tradicional que ainda tem lá uma importância muito grande na Nigéria. Então, esses estudos econômicos em relação ao povo negro no Brasil, eles ainda não têm uma resposta para dar. Exatamente porque o sistema ele vai colocar uma ideia de que em 500 anos de Brasil não teria mais negro, em função do processo de embranquecimento que foi colocado pelo governo, pelo Estado brasileiro, né? Assimilando cada vez pessoas mais de pele clara, advindo de qualquer lugar do mundo, proibindo a entrada de brasileiros. Tem um caso clássico de um grupo de empresários que era de uma companhia britânica, mas eles são emissários dessa companhia, eles vão ser mandados para o Brasil, porque na Grã-Bretanha se ouvia falar dessa democracia racial, e aqui, quando eles chegam no Brasil, são impedidos de entrar no Brasil por causa de que a lei brasileira proibia a entrada de negros oriundos de qualquer lugar do mundo. Entendeu? Então, assim, é toda uma dificuldade. Né? E a alegação, inclusive, da lei, que durou até 1940 e poucos, era que havia uma necessidade do Estado brasileiro de manter a etnicidade do Brasil. Então, a etnicidade do Brasil era uma etnicidade pseudo-europeia, para você entender como é. Então, a pobreza é um ingrediente colocado pelo Estado brasileiro para que houvesse o desaparecimento da comunidade negra do mapa. Não bastava só o processo de eugenia na educação, na publicidade, na justiça, punindo mais os homens negros, as mulheres negras, né? Influenciando no grau de escolaridade para que os negros não avançassem, não se formassem, ou não fossem para as universidades ou para cadeiras. Então, temos resistência a um projeto de cotas na universidade até hoje, né? Todo um processo na saúde de mulheres negras receberem menos doses de anestesia ou de remédio, né? Laqueadura compulsória, para que elas parissem menos. É todo um processo que a gente não pode deixar. Então, fomos vencendo essas etapas. Então, o afroempreendedorismo no Brasil está embotado dessa marca de perseguição do Estado brasileiro. Então, se hoje temos, por exemplo, a Baixa de Sapateiros, era porque ali na Baixa de Sapateiros passava um rio. Né? Era um rio que passava ali, fora a fora. Então, quando surge esse projeto de abolição, e os negros estão sendo alforriados, o negro alforriado, que acessava a igreja e tal, ele tinha o direito de calçar sapato. Aí surge essa figura que vai ou remendar sapato velho, ou construir sapato de couro. Então, até hoje, você chega aqui, tem, né, um sapatinho de couro. Esses homens não podiam acessar o lado empresarial de cima, ali do Pelourinho, eles ficavam na beira desse rio, sofrendo todo tipo de intempérie, quando se enchia, quando o rio esvaziava, o rio enchia.
desculpa aí, mas o rio enchia, o esvaziava, e aí daí era a baixa dos sapateiros, porque era ali que eles conseguiam desenvolver o seu ofício, na sapataria. E depois, de muito tempo, né, quando o comércio se desenvolve, então o Estado brasileiro vai pavimentar aquela área, transformando, então, na Avenida JJ Seabra. Então, hoje nós temos aí, né, startups, né? Hoje nós temos novas formas, né, online, novas formas de empreender nesse mercado virtual, não é? Sem esquecer de que, como no começo, os homens que iam para a guerra precisavam do Estado para alimentação, uniforme, armas, assim como os empreiteiros que iam desenvolver obras precisavam do Estado para levar material, para carregar. Não podemos esquecer de que o Estado brasileiro, que está de olho no afroempreendedorismo como uma fonte de novos postos de trabalho, não pode ficar de fora. Acabou, gente, o momento de, eu vou empreender sozinho. Não. Procurem onde estão as linhas de crédito, os editais, as instituições como BNS, BNDES, SEBRAE, Banco do Nordeste, que financiam empreendimentos até populares. Então, tem empréstimos aí que vai de R$ 500 até 5.000, né? Que você é acompanhado e assessorado por instituição para ajudar na administração do seu recurso, com planilha de negócio. Então, a gente não pode abrir mão desse momento de atrair cultura, identidade para o seu negócio, mas também apoio institucional. O Estado brasileiro ele precisa reajustar, né? Reajustar esse momento novo em uma reparação. Então, não queremos privilégio, mas queremos reparação, porque tudo está escrito e tudo está na lei. Então, só queremos o que está escrito e o que está na lei. Tá? Então, esse empoderamento, o empowerment, essa retomada de poder do negro, que não é uma cor, é uma condição, então a gente precisa reempoderar, porque já fomos poderosos. Somos descendentes de reis e rainhas, de orixás que tinham seu território. Aqui nós estamos retomando esse poder, esse reempoderamento, e empoderamento quer dizer empowerment, que é uma forma de administração americana, que é dar conhecimento ao indivíduo sobre uma determinada área e depois tornar ele responsável por aquela área para que ele resolva tudo. Então, não existe empoderamento sem conhecimento. Então, a partir do conhecimento, a partir do que vocês estão aprendendo aqui, botar a cabeça para pensar e dizer, olha, eu posso colocar uma palavra Yorubá, uma palavra Banto, Zaquitanda, Ojá, eu posso construir estruturas de identidade cultural para o meu negócio, distribuir e fazer meu negócio acontecer. Então, eu quero trazer para vocês, como exemplo, a doutora Sueli Conceição. Eu poderia aqui falar de vários amigos e afroempreendedores, mas eu fico até com receio de cometer o ato falho de esquecer de algum deles, né? Mas tem ali a Catuca, né? Tem o Ilhaie, o Olodum, né? O Muzenza, você tem o Badauê, né? Que foi uma iluminação do Morro do Catendê, transformar o afoxé, Badauê, numa expressão fantástica da cidade, Elísio Pita, você tem aí, agora com o balé do Recôncavo, né? Você tem várias pessoas que estão dando identidade, né, para essa cultura. Né? Não posso esquecer da família Pita como um todo, né?
e dizer da minha satisfação de ter convivido com essas pessoas, né, do mestre King, que sai da universidade e toma para si essa ideia de trazer a dança afro-brasileira para a arte cênica na Bahia. E hoje a gente vê o fruto disso através de Zebrinha, por exemplo, que foi aluno do mestre King, a mestra Nildinha, e de outros tantos. Então, eu quero pedir desculpa àqueles que eu não vou citar aqui. Né? Alberto Pita, meu nobre amigo, que um artista, J. Cunha, é muita gente, né, que estava ali com seu trabalho e vestia as pessoas do Bloco Olodum. Depois ele disse, olha, posso vestir todo mundo que eu quiser, e hoje ele é um estilista renomado e empreende essa perspectiva da sua estilística dentro do cortejo afro. Então, daria aqui para a gente fazer um outro seminário sobre afroempreendedorismo. Mas me chama a atenção o trabalho da doutora Sueli Conceição, professora, educadora, que tem uma história de luta, encruzilhada e empoderamento. Porque se fez, é doutora, mas ela retorna à comunidade do candomblé e ela vai desenvolver uma atividade com 17 terreiros, onde ela faz uma horta de folhas sagradas, e colhendo isso, ela vai transformar esse produto do terreiro, com sua sacralidade, em produto de cosmética. E ela tem já o seu estabelecimento. Né? Então, a doutora Sueli Conceição foi contemplada pelo edital de apoio aos empreendimentos solidários de matriz africana, e hoje é dona da Boutique Roll, a boutique é um nome sugestivo, onde comercializa produtos oriundos de 17 terreiros de candomblé da capital e da região metropolitana de Salvador. Então, ela não foi só aquela pessoa que disse, olha, eu vou fazer um produto. Não, eu vou retomar essa ideia de cultivo dessas ervas sagradas que muitos terreiros já não tinham mais, porque não tinha nem espaço para isso, mas ela vai construindo ali hortas, retomando esse cultivo dessas ervas sagradas, que servem do terreiro, e ela também colhe esse produto, e aí produz cremes, hidratantes, sabonetes, dá oficinas, porque também como empreendedora, ela não quer só ter, ela ensina a fazer sabão da Costa. É interessante, o sabão da Costa, ele hoje é patenteado o nome sabão da Costa. Então, um português que viajava para o continente africano para comprar sabão da Costa, tem uma hora que ele aprende a fazer o sabão e vem para o Brasil e fica vendendo o sabão aqui, que ele faz aqui, como se fosse o sabão da Costa. Porque tudo que era da costa africana era chamada de palha da costa, né? Sabão da costa. Mas ele faz aqui. E ele vai patentear esse nome. E hoje o neto dele não aceita que ninguém coloque numa embalagem o nome sabão da costa, sem pagar o royalty, que foi a marca. Então, se você não pagar, você não pode, você é proibido de colocar o nome sabão da costa. Então, hoje a gente coloca outro nome, ou só coloca ali, bem pequenininho, para a distinção, para você ver como são as coisas. Então, eu trago essa referência porque expressa bem a minha ideia, né? Que junta desde esse tradicional, né? que pega a folha do quintal, que ajuda a plantar, que ensina a plantar, ensina a cultivar, ensina a usar, faz um produto moderno, que é um creme, abre o seu negócio, que não é mais a quitanda, já é um estabelecimento, que tem uma identidade visual, não é? Uma identidade que não precisa estar lá escrito negro ou negra, porque você entra e sente esse lugar pela sua identidade, e está aí já ministrando cursos, oficinas, né, trazendo essa realidade de afroempreendimento. Bem, então, eu quero agradecer, dizer Modupé, obrigado pela presença de vocês, né? Falar mais uma vez que é uma satisfação muito grande fazer parte desse novo momento do Afroestima Salvador,
que foi uma reivindicação minha, que no ano passado tivemos inglês e francês, acho que espanhol, dizer, não, mas a gente precisa trazer uma língua africana para dentro desse conjunto, e a língua iorubá foi contemplada, até porque a língua iorubá é considerada patrimônio cultural da cidade do Salvador desde 2019, né? Então, eu quero agradecer a todo o corpo pedagógico do Instituto Íris, né? A possibilidade de poder contribuir de alguma forma com um assunto tão importante, ainda mais somando duas matérias em uma só, que foi a língua iorubá e afroempreendedorismo, fazendo esse casamento com outros mestres aí, que tenho certeza que contribuíram muito mais que eu nesse sentido. Obrigado. Professor. Diga. Pode falar. Modopé, Eu que agradeço. pelo seu ensinamento para todas nós, viu? Gratidão. Eu que agradeço a possibilidade de estar na presença de pessoas tão ilustres, né? Ilustres porque são iluminadas, que estão nessa busca de conhecimento, nessa busca de aprimoramento, aproveitando o que eu já disse. Olha, se tem uma estrutura que o Estado, né, através de projetos, está fornecendo, vamos aproveitar esse momento, porque esse é o papel do Estado. O Estado que nega, no momento, o nosso acesso ao bem de consumo e ao meio de produção, porque não é só consumir, eu também quero produzir. Não é? Então, o Estado agora ele entra nesse momento de reparação e é uma obrigação do Estado, então, fornecer ferramentas para que nós possamos desenvolver as nossas faculdades de empreendedor, que é algo que está dentro de nós, porque a nossa ancestralidade assim foi construída. Então, se academicamente eles não têm ainda uma definição, nós temos ancestralmente essa definição. Então, Isso. só precisamos dar oportunidade. Alguém quer Conhecimento nunca é pontuar demais e alguma coisa? ninguém pode nos tirar, né? Bom, eu quero agradecer, professor. Eu quero agradecer porque e tem uma coisa que o senhor disse aqui, E é um prazer né, que sempre todos falar com os contribuíram nossos. até de forma, não entendi, mais importante. Eu acredito que cada um construiu o que tinha que construir dentro da área que tinha que construir de maneiras muito significativas. E digo mesmo, para esse curso, para essa disciplina, foi muito, muito enriquecedora. Quero agradecer, tanto em nome do Autoestima, quanto a mim mesmo, que não tinha acesso a algumas informações, não tive acesso a algumas informações e aprendi muito aqui durante esses dias que a gente passou junto, viu? Muito obrigada. E eu vou deixar um formulário de avaliação, que o pessoal já sabe que todo final de ano a gente manda, mas eu mando. Eu digo mais porque eu tenho no bojo de professores, eu tenho também alunos que foram meus, né? E esses alunos até me superaram do ponto de vista, né? Do aprendizado e do empreendedorismo. Eu fico muito feliz de ver quando foi me apresentada a grade de participantes, de pessoas afins, pessoas que, de alguma maneira, fizeram parte da minha trajetória. Eu fico satisfeitíssimo. Um salve a todos eles. Mas obrigado mais uma vez. Eu espero que nós possamos ainda nos encontrar, ter oportunidade de novos aprendizados.
Com certeza. Então, podem falar. Antes de encerrar, temos uma foto para fazer, né? Isso. Vamos fazer a foto. Cadê as Sobre meninas? cantiga Ninguém de mais vai se orixá, pronunciar. As amanhã colegas. eu começo um curso na Escola da FUNSEB. Será sempre às terças-feiras, o curso de canto e dança dos orixás. Então, a pessoa vai, eu boto o slide, boto... Tá bom, gente? Então, amanhã começa o curso de canto e dança dos orixás. Falhou Você aí, aprende, professor. Não... continua a apostila, aprende música, depois aprende a dança e os ritmos do candomblé. Viu? Canto e dança dos orixás, todas as terças, na Escola de Dança da FUNSEB. Esse semestre vamos trabalhar com os orixás femininos. Oxum, Obá, Ieuá. Hein? Estou dizendo, sobre canto e dança dos orixás, teremos um curso que começa amanhã na Escola de Dança da FUNSEB. Cortou um pouco, mas eu queria saber se eu não precisa fazer inscrição. Vamos para a para foto. Abram as câmeras. Tem mais 7 pessoas. Né? Vamos tentar visualizar todo mundo. Pronto? Tirou a foto? Tirei aqui. Sim, só chegar, vai ser na Sala Céu. Amanhã já faz inscrição comigo mesmo e já faz aula. Tá bom? Espero todo mundo lá para aprender a cantar e dançar por orixá. Tá bem, então? Ok. Alguém mais tem alguma coisa? Quem tá com a conta de Matheus Santos? Eu acho que foi eu, Marta, que entrei na conta errada. Essa conta é de meu filho. Tá bom, Marta, sem problemas. Obrigada. Vou encerrar a gravação, então, galera. Ok. Até a Obrigada. próxima. Até. Um abraço. Obrigada, professor. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, Faustina.